eu era um homem descontrolado ao nível de você compreender, assim. Pastor, me dá um nível aí, assim, do que celular quebrado e computador era coisa Comum. tranquila, assim, normal. Aham. Mas eu tinha uma Saveiro da empresa, uma vez eu estava tão alcoolizado, tão endemoniado, né, porque ali é a bebida alcoólica naquele nível é uma porta para demônios. Sim. Eu parei o carro na BR-101, no meio da BR, e falava para ela assim: "Nós vamos morrer hoje". Parei no meio da BR o carro, Uau. até um caminhão bater na gente, até um caminhão vir e passar por cima de nós. E ela gritava dentro do carro, Meu Deus. assim, demônios, assim. E isso aconteceu comigo, na minha Sim, sim. vida. Então, hoje quando a gente ministra cura, quando a gente tem aqui na igreja o Eles ou Elas no Origem, que é um momento de cura, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo ali, Sim, sim. né. E e aí pastor Jesus entrou na minha vida, né. E como foi isso aí? Cara, assim, ó, eh Como foi o processo, eu né, pra confesso você para ser você que eu prego, né, eu prego. Hoje a gente tem amigos especiais como você, mas a gente tem uma igreja linda, mas o que mais mexe comigo é contar isso, né. Então as lágrimas elas é, sempre estão presentes, né. Porque eu tinha loja, daí, ela tinha ido embora, né. Aí chegou um ponto que ela foi embora, né. Era uma sexta-feira eu acabou o expediente da empresa, eu levei um amigo lá para casa, um amigo que traía a esposa, era um cara totalmente, e ela não gostava, né, dessa pessoa, com razão, influência, né. E aí eu levei ele, a gente bebeu e ela não queria ninguém lá. E eu levei, nem dei bola pra ela, a gente ficou bebendo e no outro dia tinha um jogo de futebol do Joinville, eu torcia, sempre torci pro Jack aqui na região. E aí eu fui no jogo de futebol do Joinville e lá bebi também. Acordei de manhã, fui pro jogo cedo, deixei ela em casa. E teve o jogo e voltei alcoolizado e ainda cobrei ela de almoço, de café. E aí ela não aguentou mais, ela pegou as coisas dela e foi embora. Porque assim, foi uma sucessão de um filme de terror. Uma vez eu joguei álcool no apartamento inteiro pra uau, queimar a gente lá dentro. meu Deus. Aí eu fechei a porta do apartamento e escondi a chave. Uau. E não era álcool esse pra limpar móvel, tá? Era aquele álcool 90 e Sim, pouco. sim, sim. E eu tinha uma caixa de fósforo na mão e eu jogava e não queimava. Uau. Mas Meu água, assim, Deus. era muito álcool. Não queimava e ela gritava. E então foi muita coisa. Daí ela pegou e foi embora naquele dia. E eu passei o final de semana inteiro bebendo e fazendo festa. Na segunda-feira, quando eu cheguei pra trabalhar, minha ficha caiu, né? Eu falei, cadê minha esposa? Que ela trabalhava comigo. Como é que vai ser? Eu tenho que sair atender cliente. Aí eu sentei na minha mesa e eu comecei a chorar um choro, uma lágrima diferente, Sim. uma lágrima de dor, assim, da minha alma. Nisso chegou o meu funcionário, eu tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha na conta da empresa naquele final de semana. Eu não tinha dinheiro nem para abastecer o carro, ele me deu R$ 50 dele emprestado, meu funcionário. E contei o que aconteceu, ele tentou me acalmar e foi trabalhar. Eu fiquei ali. E assim, nesses momentos da nossa vida, eu creio que sempre vai ter dois caminhos. Você pega a hora de você, uma encruzilhada, né? Você escolhe, né? Ou dar passos largos para as trevas, ou caminhar em passos largos para a tua promessa, para o teu propósito e para a maior herança nossa, que é o reino dos céus. E nessas horas da nossa vida de crise, do fundo do poço, o diabo ele sempre chega com uma proposta. Mas Jesus nunca esquece da gente. Jesus nunca esquece. Aí vem um cliente meu que tinha uma vida toda errada, nunca foi na minha loja, naquele dia ele entrou, fazia muitas obras em Joinville, eu ia na obra atender. Ele chegou ali, e eu acabei contando pra ele o que aconteceu. Ele falou: "Tu é um cara novo, tu é empresário, larga essa mulher que manda em casa o marido". Sendo boca do inferno mesmo, ali. Que tipo de conselho que ele traía a esposa, vivia fazendo coisa errada, então pra ele era normal aquilo, né. E eu escutei aquilo e nisso chegou uma outra pessoa e eu disfarcei o choro, ele saiu e chegou um outro cliente. Esse cliente que chegou, ele
pediu pra mim se estava tudo bem, eu falei tá tudo bem, eu nunca tinha visto a pessoa. E enxuguei um pouco as lágrimas ali e disfarcei. Aí ele falou: tá tudo bem mesmo, você tem razão. Tem certeza, né? Tá tudo bem? Eu falei: não, tá tudo bem. Ele olhou pra mim e falou: senta aí na cadeira, eu quero falar contigo. Eu falei: o cara dentro da minha loja. Aí eu sentei. Na hora que eu sentei, que eu olhei pro rosto dele, eu comecei a chorar. Uau. Aí chorei, não segurei mais. Aí contei pra aquele homem estranho quem eu era. Falei: cara, não tenho controle com a bebida, fico agressivo. Faz 1 ano que a minha esposa passa coisas terríveis comigo. Contei tudo. Aí no final ele falou assim pra mim: tu ama ela? Eu falei: amo. Quer ela de volta? Eu falei: quero, mas ela não me atende, ela não. Aí ele disse assim: ela não vai te atender. De jeito nenhum. Liga pro teu sogro e fala com ele. O sogro um alemão puro, de Jaraguá, 2 metros de altura. Tu olha pra ele, já se treme todo. E aí eu liguei, ele falou, ele tem uma oficina mecânica que há 35 anos, uma história na cidade. E eu liguei pra ele e ele falou assim: 8 horas da minha casa. Só falou isso. O seu sogro? Meu sogro. Para 8 horas eu tava lá, eles estavam me esperando. Não foi fácil. Ali naquela mesa eu chorei. Minha sogra tava bem irredutível, né? Pra volta, porque a filha ali. E ele falou, falei pra ele quem eu era, eu contei tudo, né, pra eles. Falei: eu preciso de ajuda. Aí ele falou assim: não, a gente gosta de você. E a Emanuela vai voltar pra casa. Pode voltar e resolver o problema de você. E a gente voltou. Aí ela voltou e colocamos. Ela falou: senta aqui na cama. Eu sentei na cama no nosso quarto, naquele apartamento. E ela disse assim pra mim: ela voltou e disse assim, naquela cama: o último lugar no mundo que eu gostaria de estar aqui dentro. Porque aqui eu vivi os piores momentos da minha vida. Uau. Mas se Deus tem algo pra nós, daí ela falou de Deus, porque ela nunca tinha falado. Uau. Mas se Deus tem algo pra nós, número 1, nós vamos procurar uma igreja evangélica. E número 2, porque nós íamos na missa até com a mãe dela, pai dela. Número 1, nós vamos procurar uma igreja evangélica. Segundo, tu vai procurar um psiquiatra porque tu é louco. Eu só disse sim, né? Falei sim pra ela. Amém, tudo certo. Eu fui no psiquiatra naquela mesma semana. Ele falou que eu ia morrer antes dos 30 anos, se eu continuasse naquela didática de vida, vivendo daquela forma. Fiquei 1 ano tomando Rivotril, né, sendo tratamento, um sossega-leão ali, Sim. colocar tudo em ordem. E já tô no lucro, já tô com 35, então já, né? E ali, pastor, a gente foi procurar uma igreja. E eu peguei ela pela mão, levei ela na loja. Aquele rapaz tinha me deixado no cartão, ele tinha uma loja no shopping, e eu levei ela na loja dele. Falei: vamos lá, tem uma pessoa que me ajudou pra mim fazer o que eu fiz, né? Eu levei ela lá. Aí quando eu cheguei, ele veio, eu falei: tá aqui minha esposa voltou, eu vim aqui te agradecer. Eu do meu jeito, né? E ele não tinha falado nada de Jesus, nem de igreja, ele só tinha falado o que eu tinha que fazer. Sim. E aí ele me olhou e falou assim: eu só parei lá na tua loja porque o Espírito Santo de Deus falou pra mim parar. Uau. Quando eu estava passando de carro, o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, tem um filho meu ali que precisa de ajuda. Eu tenho um grande propósito na vida dele, um grande propósito. Meu Deus. E automaticamente eu parei meu carro. Uau. E só tinha você ali. E tudo que o Espírito Santo me pede eu faço, porque eu fui desobediente e eu paguei um preço muito caro. Aí ele me fez um convite, ó, vai ter um trabalho de homens que é feito na penitenciária, aqui de Joinville, e eu quero te levar, é um culto. Eu falei: cara, penitenciária. Aí eu falei, mas eu não tenho como dizer não pra ele, né? Sim. Eu falei: não, eu vou, aceito. E fui. Era no dia seguinte. E cheguei lá, revista, aquela coisa toda, documento, entramos. Tem a ala evangélica e tinha uma banda dessa ala que já estava formada. Eles tocavam bateria, violino. Cara, tinha uma banda top, pastor. Ó. Top, top. E essa banda tinha contato físico com a gente. O restante fica na cela para trás, numa área, né? Essa banda, porque é evangélica, se converteu, né, tinha contato com a gente. E eles iam tocar, ia começar o culto. Eu tava que nem um estranho lá, um peixe fora d'água, não sabia o que eu tava fazendo ali. Não sabia o que era direito um culto, né? E
tinha pastores, tinha obreiros, né, enfim, tava bem receoso, né? Até o momento que a banda começou a tocar. Então, quando nós falamos do EDMA, quando nós falamos da adoração, vamos pegar aqui a musical, né? Vamos pegar a instrumental. Eu sou o fruto disso, de uma vida que foi tocada primeiramente Através do louvor. não pela pregação, mas pelo louvor, Uau. né? Então, o cântico, né? Ele rasga o coração, ele abre o coração, né? Foi isso que você sentiu lá na hora, assim, na hora que eles Porque o começaram. que aconteceu? O violão passou, o primeiro acorde ali, né? Acho que é isso que fala, você. É. Acorde, é isso? Quando fez assim, a primeira nota, Sim. que começou a entrar a canção, eu senti uma coisa no meu corpo. Eu falei assim, mas o que é isso aqui? Né? Um fogo e uma tremedeira. E aí quando começou a voz, entrou a voz, a lágrima. Comecei a Você chorar. lembra? Consegue lembrar do louvor que é? Não lembro o louvor. Não? Não, eu lembro desses momentos, eu não Sim. lembro o louvor. E aí, mas era um cântico, né? Sim. Provavelmente era um entra na minha casa, entra na minha vida, devia ser algo assim na época, né? Devia ser um cântico desse padrão, né? E aí aí eu chorei muito e eu só lembro da hora que eu estava sendo acordado, despertado, caí. Uau. Eu estava sendo despertado pelos pastores que estavam ali e eles estavam fazendo o apelo para mim receber Jesus no meu coração. Uau. Aí eu lembro que eu respondia só uma coisa, eu falava compulsivamente sem parar. Eu dizia assim: eu quero Jesus, ele é real. Como se eu tivesse visto Jesus. Eu quero Jesus, ele é real. Eu quero Jesus, ele é real. Eu Uau. falava assim, ele é real. Aí como se eu quisesse convencer os pastores de que, né? E eu doido assim, uma experiência, eu falava para eles assim, cara, ele é real. Eu lembro que eu falava isso. Ele existe, eu dizia assim. Uau. Aí, e aí foi muito forte, porque eles meio que largaram os presos para cuidar de mim. Foi uma conversão muito impactante. Então, o Espírito Santo falou a primeira vez ali comigo, Meu Deus. porque eu ouvi, no dia da minha conversão, no dia do meu receber Jesus, eu falo que a conversão é um processo, né? Mas no dia de eu receber Jesus no meu coração, eu já ouvi a voz do Espírito Santo. Eu ouvi a voz dele. E ele dizia assim para mim: eu te trouxe dentro desse presídio para mostrar para você que você estava mais preso do que aqueles que estão aqui dentro.